Não entre em pânico. Você ainda está no programa Quadrinhos. Wakanda Forever. E a gente só ensaiou até aí. Sejam bem-vindos! Começa agora O Meu Lugar de Quadrinhos na Utopia TV. E, lembrando mais uma vez, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal clica no sininho, para receber as notificações de novos vídeos. ajuda nós. A Maria Clara está aqui para me ajudar num detalhezinho que pode ser pequeno ou pode ser grande, depende do seu ponto de vista. Dessa vez, nós precisamos de apoio e de ajuda. E nós vamos falar sobre vestimentas femininas nos quadrinhos. E aí, será que gera muita polêmica? Será que a gente tem muito assunto? Será que é pouco assunto? Será que tem muito pano? Será que tem pouco pano? Oh, essa ideia do pano é boa, hein? Pouco pano, muito pano e... Bem, a gente começa por onde? Por muito ou pouco? Por pouco. Eu começaria por pouco. Até a gente chegar, de repente, no muito ou talvez no ideal. Ok. Será que existe um ideal? Lembre-se de uma coisa importante. Quadrinhos foi, por muito tempo, público masculino. Então, o objetivo era colocar quadrinhos vendidos para um público masculino, de preferência infanto-juvenil. Principalmente de super-heróis. Então, as personagens femininas... Bem... Elas surgiram um pouco depois, né, Edson? Mais ou menos. Ela, assim... A Mulher Maravilha já é do começo da década de 40, 1940. Feita pelo Sr. William Morton. Então, a vestimenta dela já tem um avanço significativo em tudo isso. Mas a gente vai para personagens com vestimentas mais complicadas. Se a gente for pegar a vestimenta inicial da Mulher Maravilha, já é um tema que gera bastante polêmica, bastante bafafá na atualidade. Porque como é que ela ia lutar com uma micro saia, um topzinho curto também, contra os maiores deuses do universo? Imagina só a loucura. Lembrando, para quem não sabe, que a Mulher Maravilha foi criada pelo Morrison, inspirado nas suas duas mulheres. Se você não sabe disso, procura aí a história dele. É ótimo, tem um filme maravilhoso contando a história da criação da personagem e da vida dele, obviamente falando, e das suas esposas. É muita coisa legal. Mas a gente vai citar também outras personagens que, como foi dito, gera um pouquinho ainda mais de reflexão, para a gente não usar um outro termo, né, sobre o tipo de vestimenta delas, que eram bem minúsculas. Vamos pegar 3 personagens para entender o tamanho ou a falta de tamanho dessas roupas. Red Sonja, Vampirella e a Estelar. Vai aparecer agora na imagem cada uma delas. E, gente, como é que alguém luta com uma roupa dessa? Ou falta de roupa. Dá pra lutar com uma roupa dessa? No lugar delas, eu não conseguiria. Dá pra proteger alguma coisa com uma roupa dessa? Quase nada, né? Se você tá estranhando muito, a Estelar, ela teve um uniforme modificado algumas vezes. Então, quem tá acompanhando pela série do animação, ela teve umas mudanças da personagem dos quadrinhos para a animação. Só lembrando isso. Não, e tem um ponto interessante também, que eu acho que é importante a gente colocar, né? As figuras femininas, né? As super-heroínas femininas, elas tinham, né? Aquele corpo escultural. Claro que elas deviam ter um porte físico muito bom, mas era um corpo realmente bem padrão, que eu acho que pra época, inclusive, era algo que as mulheres não se sentiam representadas, né? Então, que de repente não geravam um próprio empoderamento. E aí, não se vendo representadas, para que a gente vai consumir algo que a gente não se enxerga naquilo, né? Que a gente não se vê. E você pega essa coisa que eu falei logo no começo. O quadrinho era para quem? Não era para moça, era para... os homens. Menos a Mulher Maravilha. Ela sempre teve um público feminino muito forte que acompanha ela. Ela serviu de inspiração para muita gente. Sim, até hoje ela inclusive ela é representada como um símbolo de empoderamento, né, para as mulheres dúvida. E tudo. Em diversas ilustrações a gente vê mesmo a Mulher Maravilha como símbolo inclusive de feminismo e tudo. Mas assim, se essas 3 são complicadas, bora começar a falar de outros detalhezinhos mais complexos. Maria, busto é uma coisa normal? Tem muito busto? Busto todo mundo tem, né? Gostei de todo mundo. Bom, normal, o que seria o normal, né? Talvez não seja tanto padrão, mas existem mulheres com muito busto, né? Aí se vai mostrar ou não, dependendo de onde você vai usar o seu busto, é outra história. 2 coisas importantes sobre busto. Nunca são 2, mas são coisas. Tem um quadrinho chamado Jennifer Blood. E na história,
a personagem, ela não tem um busto muito volumoso, mas ela usa um decote bem provocativo. E quando alguns vilões estão perto dela, e ela estava sem balas, ela vira e fala: rapazes, olhem pra cá. E ela baixa e os caras olham pro busto dela. É o tempo dela trocar o pente, que já tinha acabado da arma, colocar um pente novo e matar os caras. Funciona. Pegando uma das referências, né, da pesquisa básica para estar aqui nesse programa hoje, porque a gente não pode vir de qualquer jeito para fazer o quadrinhos, tá? Isso aqui tem muita pesquisa, isso aqui tem muito estudo. Uma das justificativas que fala-se sobre o porquê das roupas curtas das mulheres nos quadrinhos, tem a questão que é muito que a gente fala, como assim? Que é sobre a mobilidade, mas isso foi totalmente questionável, a gente já colocou sobre isso, que não tem mobilidade nenhuma se for uma roupa que expõe muito o corpo das mulheres. E outra também, que era justamente para elas confundirem o inimigo, confundirem os vilões que elas lutavam. E aí eu me pergunto, como assim? Será que precisava disso? Será que elas não eram tão poderosas assim? Eu acredito que não, porque pelo que a gente vê, elas tinham muito poder, tinham muita força. Então não precisava necessariamente utilizar desse artifício para confundir o inimigo. E aí você pega a segunda coisa que eu falei, que é a Power Girl, no Brasil Poderosa, que ela também tem... desculpa, gente, mas é inevitável. Dependendo do desenhista que fosse fazer, aumentava. Se você não sabe, rapazes, seios muito grandes, seios volumosos, afetam a coluna da pessoa. E eu vi, inclusive, algumas modificações das roupas da Poderosa, né? E em todas elas, o seio era um ponto de destaque. Podia estar um pouco mais com as pernas cobertas, podia estar até com os braços também um pouco mais cobertos, mas os seios estavam ali muito à mostra. Ou seja, é um pouco de objetificação, né? É uma hipersexualização da mulher a partir dos quadrinhos. E aí a gente pensa assim, se os quadrinhos, eles têm o público infanto-juvenil e é a maioria de homens, e aí então quer dizer que adolescentes, jovens, estão crescendo, entendendo que mulher é um objeto, que o corpo da mulher está ali simplesmente para satisfazê-lo, mesmo que seja de uma forma visual. E aí a gente pensa, qual a sociedade que vai crescer a partir disso? Qual a mentalidade que os homens vão ter a partir dessa ideia de que os quadrinhos também, se os quadrinhos estão representando mulheres, talvez elas sejam mulheres reais. Talvez as mulheres reais também estejam ali, de certo modo, apenas para agradar visualmente os homens. Será? Vamos refletir um pouquinho sobre isso? E por falar em refletir, é só você observar alguns detalhes pequenos em alguns personagens, como você disse. Olha só, Viúva Negra, Gata Negra, Mulher Gato, são personagens que se vestem de cima a baixo, a roupa, né, completamente fechada, não aparece nenhum pedaço, às vezes, do decote, mas as roupas são extremamente coladas, justas. Aí você vai ter seios volumosos, glúteos imensos, torneados, uma objetificação tão grande que a personagem vai fazer o quê? O tempo inteiro é o close em cima do quê? Dessas partes. Vai dar um chute, vai dar um soco, olha só o que vai aparecer primeiro. Gente, quadrinhos às vezes tem esses detalhes. E a gente não tá querendo dizer aqui que não é legal. Toda mulher, inclusive, livre para se mostrar, né? Da forma que bem entender. Sim. Mas a gente tá pensando realmente nessa cultura de objetificação da mulher. Quais são as referências que a gente tem? Alguns personagens têm roupas completamente decentes ou que não expõem o corpo delas. Temos algumas personagens que têm poderes ou têm cargos sociais elevados que a gente acaba deixando elas meio que de lado. Por exemplo, Medusa, dos Inumanos, é uma rainha que não tem nenhuma exploração sexual. Pensa na Sue Storm, ou Sue Richard, também não tem, porque ela é mãe. A visão é bem simples nesse caso. Então, essas personagens, elas vão fugindo desses estereótipos de hipersexualidade e vamos aí tendo pessoas com roupas legais. Então você está percebendo que personagens femininas têm modificações. Agora, e os personagens masculinos? Será que a gente pode colocar os dois no mesmo campo, na mesma ideia, na mesma estrutura, na mesma base? Porque você pode se questionar, mas os personagens masculinos também usam as roupas coladas, tem assim, estão alguns de sunguinha ou mesmo de sunga em cima do macacão. Mas será que é realmente o mesmo tipo de exposição quando a gente coloca uma mulher de macacão bem colada, realçando essas partes? Sejam os seios, seja o bumbum, seja uma coisa mais sensual. Será que tem essa mesma conotação? Se você acha estranho, o último filme dos Vingadores tem uma brincadeira ali no Ultimatum acerca da bunda do Capitão América, a qual ele faz uma brincadeira
com ele mesmo. Mas isso nos quadrinhos é tão raro de se ver, é tão complicado de se ver, que vocês nem imaginam. Quantas vezes você viu o Super-Homem ou o Batman, esquece o filme, olha pro quadrinho, ressaltando o tempo inteiro seus glúteos, seus músculos, bíceps e companhia. E sem falar que a gente, pelo pouquíssimo que eu conheço de quadrinho, que a gente vê a valorização dos uniformes masculinos sempre são os acessórios, né? Nossa, ele tem um cinto legal, ele tem algum outro artifício, ele tem alguma outra arma. E das mulheres, geralmente não. O que é legal é, nossa, está mostrando mais o corpo, está mostrando mais o seio, está mostrando quase nua. E é isso que é super valorizado. E mesmo se aparecer um homem sem camisa, eles são bem minorias, né? Então, gente, nosso objetivo aqui é mostrar para vocês um diferencial. E por falar em diferencial, tem uma desenhista que ela resolveu fazer personagens com roupas modificadas. Ela mesma resolveu colocar, se não me engano, são 8 personagens com uniformes a qual ela considera muito mais práticos e úteis. A gente vai ter Red Sonja, Vampirella, Mulher Maravilha, Poderosa. E é uma versão muito mais perto da realidade, né? Isso foi avanço de décadas, né? A gente não tá falando, sei lá, da década de 40, década de 50, é uma coisa um pouco mais atual, né? Sim. Mas, de qualquer modo, já é um avanço. Então, a gente pensar nessas super-heroínas mais próximas da realidade, e isso numa visão, inclusive, mais prática. Imagine mulheres também tendo a oportunidade de ter acessórios diversos, capas legais, umas armas diferentes. Eu ia amar. A propósito, personagem lutar de meia arrastão. Faz sentido? Não faz. Pra mim não faz nenhum sentido. Mas e de repente, pra você que tá assistindo, se você acha que faz algum sentido, deixe aí nos comentários também. Vai ser importante a gente saber a sua opinião. Mas você deve estar aí se perguntando, mas só falou de roupas femininas e um pouquinho das roupas masculinas. Mas tem um artista que resolveu brincar um pouquinho também com essa ideia de sensualizar um pouco mais os super-heróis masculinos. David Talaski Brown. O cara resolveu colocar os personagens da Marvel e alguns da DC em situações de pin-ups bem picantes. Bem próxima do que os quadrinhos mostram das mulheres. Na verdade, acho que bem próximo não, ainda foi um pouquinho ameno em relação a isso. Mas tem umas poses bem interessantes. Que vale a pena a gente dar uma olhadinha, lembrando que vamos quebrar um pouco essa aura desses personagens muito poderosos, fortes e glamurosos e olhar também um pouco para personagens reais, né? Afinal de contas, nós nos inspiramos neles, eles se inspiram em nós, e a gente vai aí seguindo junto nesse caminhozinho. Afinal de contas, todo mundo tem o seu super-herói favorito. Ou, correção, todos temos uma super-heroína favorita. Então, depois de olhar as imagens aí desses super-heróis nessas posições, com essas não roupas, né, com essas ausências de roupa, bem diferenciado do comum que a gente está acostumado a ver, seja nos quadrinhos ou mesmo nas representações dos grandes filmes aí. E aí você deve estar se perguntando, mas será que isso é normal? Será que é estranho? Você achou um pouco bizarro? E é uma boa reflexão pra gente pensar sobre a posição das mulheres também, né? E vale dizer que as ideias de pin-ups, se você achou estranho e absurdo, como você mesmo falou, bizarro, pin-ups é uma coisa, meu velho, e minha velha, antiga que dói! E que a gente está acostumado a ver somente representações de mulheres, né? Sim, então vamos brincar também com os personagens masculinos, por que não? Eles também merecem esse local. Afinal de contas, todo mundo tem seu herói. Ou melhor, sua heroína. Sim. E por favor, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, assina o sino, toca o sino, badala esse negócio aí, por favor. Ative as notificações e divulgue aí para todos os seus amigos e suas amigas. Então deixe sua opinião, se você discordou de tudo que a gente falou até aqui, mais um motivo para você comentar. Se você concorda só um pouquinho também, escreva aí qual é a sua opinião sobre o assunto. Se você também tem dicas e sugestões de mais assuntos pra gente discutir, para trazer mais questões também sobre mulheres no quadrinho, deixe seu comentário. Traz ela aí de novo. Afinal de contas, cansei de mim. Dividir aqui o local de fala. Então, já que o Edson se despede de vocês, tchau pessoal, até a próxima. Dá licença que esse aqui vai ser agora o meu lugar de fala.